Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pets. Sim, o que a constelação fala sobre os pets, como que a gente tem que olhar para os nossos bichinhos tão lindos e amados, né? E como que surgiu esse vínculo hoje muito forte entre os animais e as pessoas. Então, se você se interessa por esse assunto, se você tem aí um bichinho ou conhece alguém que tem esse bichinho e que é tão bem tratado e tão glorificado na sua casa ou na casa de alguém, então siga aqui que a gente vai explicar direitinho como fazer a vida desses bichinhos se tornarem mais leves ainda e como fazer para que eles não precisem adoecer no lugar de ninguém do seu sistema familiar. Então, antes de eu seguir aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho. E eu descobri, gente, que aqui no YouTube, se tiver comentários, o algoritmo distribui para mais pessoas. Então, eu venho aqui pedir para vocês, por favor, para fazerem comentários, porque daí mais pessoas vão ter acesso a esse canal. E a ideia é que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas possível. Certo, gente? E também não se esqueça de curtir, porque eu gosto de um curtir, né, gente? Vale a pena. Bom, gente, bora lá falar sobre os pets. É um assunto que eu confesso pra vocês que eu adoro, porque eu sou gateira. Eu tenho uma tatuagem de gato, porque eu amo esses bichinhos de paixão. Sim, aqui em casa eu tenho uma gatinha que chama Margot. Margot é ótimo, né? Não, Margot mesmo. E fui criada num ambiente que sempre teve animais, tivemos cachorros e nos muitos últimos anos, vamos dizer assim, gatos. Tanto na casa da minha mãe e minha família praticamente toda tem gato. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre este assunto. Vamos começar pelo vínculo. Começou lá atrás, muitas e muitas décadas atrás, né? Os animais prestando serviço à humanidade, cavalos, enfim, né? E somos um ser carnívoros, né? Então, hoje existe já essa não mais necessidade, enfim, de algumas pessoas de não comer carne, outras precisam, enfim, mas não é o mérito. Mas eu só vim falar aqui para vocês que a gente já tem esses vínculos com os animais há muitas e muitas gerações. Mas nas últimas gerações, a gente tá falando ali da década de 70, 80, eu vou falar porque eu vivi isso, né? Não vou falar aqui que eu sou velha, mas enfim. A gente tinha o quê? Os cachorros, eles viviam nas casas, né? Só que eles viviam no quintal e garagem, que era para quê? A função deles nessas casas era uma proteção, então eles latiam, mordiam se alguém entrasse, e a troca era o alimento e o ambiente para se morar. Então esses animais não adentravam as casas e eles ficavam ali fora. Existia uma troca e ali a gente tem o que na constelação a gente fala de equilíbrio. Então ele protege a minha casa e eu dou o alimento a ele. E os gatos funcionavam da mesma forma, que era o quê? Eles ficavam na casa, mas ali no quintal, na garagem, normalmente eles podiam sair, né? Porque se existia aquela cultura que hoje pra mim é terrível, que é o do que eles precisam ir pra rua, porque gato é um animal de caça que precisa andar pelas ruas. Tudo hoje a veterinária, os estudos em cima dos gatos já sabem que isso não é necessário, que não precisa disso e que isso sim é configurado. Esqueci, gente, peraí, vamos lembrar. É configurado maus tratos aos animais, aos gatos, especificamente. Mas, enfim, a ideia era que eles ficassem na casa, vocês davam alimentos e eles protegiam a casa do acesso aos ratos. Então, era também uma troca, né? Uma relação de equilíbrio. Comida versus matar os ratos. Então, por muitas décadas, isso foi acontecendo, né? Dos gatos, por exemplo, só muito mais pra frente que descobriram que os gatos nas ruas é mais prejudicial a eles do que benéfico, né?
Então, hoje, realmente se considera maus tratos aos animais se você deixar um gato na rua, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo e para outro departamento, não na constelação. Aliás, até um pouquinho para constelação, porque quando a gente faz mal ao próximo, reverbera na gente, né? Mas, enfim, foco. Quando a gente teve esses animais, começaram a adentrar as casas, e daí começou a ter um cuidado um pouquinho maior, começou a se criar muitos pets, né? Assim, pet shops. Então você conseguia comprar um monte de tipos de ração. Minha primeira gata, gente, só existia a Whiskas, não existia outra marca de ração. Então, ela gostando ou não, ela tinha que comer aquilo. Hoje, a gente vai em qualquer pet shop, você encontra rações de todos os tipos, de todos os sabores, petiscos, 1 milhão de coisas que não existia na primeira vez que eu tive gato, que devia ser no comecinho da década de 90, finalzinho da década de 80. Nessa época não existia. Hoje, a minha gata de hoje, ela come, enfim, tem um monte de coisa, né? Frequenta o veterinário com muito mais frequência. Enfim, voltando ao assunto, quando a gente começa a colocar esses animais para dentro da nossa casa, eles começam a ocupar um lugar, né, de família, né? E daí a gente precisa começar a compreender o limite que existe entre o nosso animal e a nossa necessidade de companhia, a nossa necessidade principalmente de substituição. Então, eu substituo o filho que eu não tive, eu substituo o filho que já saiu de casa por um animal. E daí ele entra nesse sistema familiar de uma forma diferente, ele entra com um peso a mais, vamos dizer assim, além de ser o animalzinho da casa, ele começa a ser um ser do sistema, né? Então, independente de ele entrar como substituição ou entrar por amor, mas com a consciência de que é um animal, ele sempre vai entrar no nosso sistema familiar, porque ele tá convivendo com a gente, ele tá dormindo na nossa cama, ele tá deitado no nosso sofá, não existe mais essa segregação de espaço. Então, começa-se a ter esses animais dentro do nosso sistema familiar. Aí, o que vai acontecendo? Esses animais, eles entram no nosso sistema como uma criança que chegou agora no sistema familiar. Então, essa criança olha para uma dor e reverbera. Então, muitas vezes a criança nasce com algum tipo de doença, alguma coisa nesse sentido, e ela ainda não tem maturidade para assumir as responsabilidades dela e se sentir no sistema. Mas ela tá olhando para alguém que foi excluído ou para alguma situação excludente, né? Então, quando a gente tem uma criança que nasce com problema, enfim, com alguma doença ou alguma dor, enfim. E daí os animais funcionam do mesmo sentido. Eles começam a olhar para o sistema familiar dos tutores. E daí ele começa a pensar inconscientemente, isso inconsciente. Eu sou do sistema, então eu vou fazer algo pelos meus tutores. E daí começa a olhar para aquele sistema, para aquelas exclusões do sistema familiar, e daí começa a gerar alguns problemas nesses animais. Então, os animais, hoje, a gente começa a ver algumas doenças que não existiam na época que eles moravam ali no quintal, né? Por exemplo, câncer em animais, depressão em animais. Inclusive, gente, chama bastante atenção, porque os animais, eles não tinham a tendência de ser ciumentos, né? Quando se morava lá na porta, tudo, eles brincavam com qualquer pessoa que chegava, enfim, quando não era aqueles muito bravos. Mas hoje existe o animal que ele tem os ciúmes, né? Ele tem os ciúmes do tutor, ele tem os ciúmes de algum filho do tutor, de alguma coisa, até de objetos, de espaço também, né? Então, aquele canto do sofá é só do seu cachorrinho, é só do seu gatinho. Então, esse sentido já mostra pra gente o quanto esses animais estão vinculados a nós e aos nossos sentimentos, as nossas sensações e as nossas necessidades. Então, o que a gente pode fazer para que esses animais, eles não precisem passar por este processo? Primeira coisa, a gente precisa compreender que animal é animal e família é família.
Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa quebra, porque para mim é difícil também. Eu acho que para a maioria das pessoas que têm animais em casa, tem esse processo que é um pouquinho difícil, né? Enfim, quando a gente tem esse processo falando na minha bichinha, eis que chegue ela aqui. Então, assim, quando a gente tem esse animal, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, ciúmes, quer colo, quer carinho, né? Então, ela com certeza já tá no nosso sistema familiar aqui da minha casa, do meu marido, da minha filha, enfim. Então, a gente tem que olhar e tentar quebrar um pouco, não de dar carinho e tudo, mas colocar o animal no lugar de animal. Então, assim, ela, por exemplo, se eu saio, eu não fico com peso na consciência de deixá-la sozinha. É um gato, é mais tranquilo do que cachorro, enfim. Mas ela fica com o instinto dela, de um pouquinho de sossego, e enfim, fica com a comidinha dela, enfim. O cachorro tem outras formas de você lidar com isso, mas tem muitas pessoas que acabam deixando de sair, deixando de fazer algumas coisas por conta do animal. É claro, gente, que tudo existe uma proporção, né? Não dá pra você sair e ficar uma semana fora sem deixar que alguém se responsabilize pelo bicho, né? Sem deixar ele com comida, sem deixar o mínimo necessário. E também atenção, carinho, né? Que é o mínimo que a gente espera de quem tem um pet. Agora, a gente não pode se privar ao extremo, né? Não vou sair porque ninguém sabe cuidar do meu cachorrinho tanto quanto eu. Eu não vou fazer tal coisa porque ninguém consegue fazer isso com o meu animal. Ou eu só vou em algum lugar que tenha espaço pet porque senão eu não saio de casa, né? Então é nesse sentido que a gente tem que segregar. Agora, eles vão sim entrar no nosso sistema familiar. E daí o que acontece? O que a gente começa a perceber? Existe casos de repetições de doenças. Então, por exemplo, uma pessoa começa a tutelar um animal, esse animal falece com uma doença, essa mesma pessoa pega outro animal e daí esse outro animal também apresenta algum tipo de doença naquela linha. Então, a gente precisa começar a olhar para começar a perceber o que essas doenças estão querendo mostrar pra gente. Porque já que os animais, eles entram no nosso sistema familiar e eles também começam a agir olhando para alguém ou alguma coisa que foi excluída no sistema, né? Então, eu preciso começar a compreender o que eles estão vendo, o que eles estão querendo mostrar para o tutor. Aonde está? Então, assim, é recomendado sim que se abra campo de constelação para os animais que estejam doentes. Claro, gente, não vou falar que é porque se o gato tá com uma diarreia, alguma coisa assim. Mas se é uma doença um pouco mais séria, se isso se repete, se isso aconteceu em outros animais e agora tá acontecendo com esse, então vale a pena a gente olhar com carinho para compreender o que esses animais estão querendo mostrar pra gente, né? Então esse é um papo que a gente não teria há alguns anos atrás, mas hoje a gente tem, porque eles estão mesmo no nosso sistema, eles fazem parte, é realmente um meio filho da gente. Agora, quando a gente consegue segregar um pouquinho, não quer dizer que eles não vão ficar doentes, não quer dizer que eles não vão olhar para o nosso sistema, mas eles podem ter não tanto vamos dizer assim, a proporção pode ser um pouquinho menor. Mas eu confesso a vocês que é complicado, né? Para quem gosta de pet, para quem tem pet, fazer esse discernimento. Mas a gente tem que sempre lembrar que são animais, que não são os nossos filhos. E quando a gente coloca esses animais para substituição, daí, gente, fica muito pesado. Por quê? Qualquer pessoa, qualquer ser humano que entra na vida de alguém para substituição, e isso eu digo inclusive, e eu vou fazer isso sobre um vídeo sobre adoção, né? E eu vou falar muito sobre isso. Vai pra lá, filha. Olha lá, filha, vocês viram, né, gente? Não tem como segregar, mas a gente precisa, de vez em quando, dar essa separação. Margot, eu não quero você aqui, que a mamãe tá gravando o vídeo. Enfim, perdi o foco. Não é pra subir. Daí,
o que que vocês precisam tentar dar essa separação um pouquinho, mas é difícil. Margot, aqui não, meu amor, fica aqui com a mamãe. E daí assim, quando a gente começa a ter a substituição, ou seja, eu substituo uma vontade, eu substituo um desejo por um animal ou por uma pessoa, e essa pessoa ou esse animal não entra apenas para agregar na família, e entra assim para substituir, inclusive para substituir aquele bichinho que morreu. Fica muito pesado para esse animal, e daí pode sim gerar ainda mais processos de doença, porque nos animais normalmente aparecem em doença, aparece uma depressão, tudo, mas que é uma doença, né? Então, a substituição, ela nunca é legal, porque cada membro da família, pessoas ou animais, possuem o seu lugar, o seu espaço. E se você coloca alguém para ocupar o espaço que não é deste ser, né? Já começa um emaranhamento que a gente diz na constelação, que é o quê? Cada um em um lugar diferente, e daí começa a virar uma bagunça, e daí ninguém mais sabe aonde é o seu lugar, né? Então, a minha bichinha, ela tem o lugar dela, a minha filha tem o lugar dela, meu marido tem o lugar dele e eu tenho o meu lugar na família. Agora, se eu não tivesse filho e quisesse um desejo absurdo de ter filho, e daí eu falo assim, eu vou ter um animal para substituir esse filho, esse animal, ele não entra como um bichinho na nossa casa para agregar, ele entra para substituir aquela criança, né? E daí isso torna-se muito pesado para o animal. Ele fica no lugar que não é o dele. E quando a gente não tá no nosso lugar, nada dá certo, nada flui, na prosperidade não chega. Então começa também a trazer alguns problemas para o tutor, né? Então, além do bichinho ficar doente, esse tutor pode sim começar a não ser próspero, a ter algum problema financeiro, amoroso, enfim. Depende de pessoa para pessoa onde isso vai atracar, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque no sistema dele já tá tudo errado. Já não tá mais cada um no seu lugar. Vamos dizer que cada pessoa tem uma cadeira. E daí, quando o bichinho senta na cadeira que é de um ser humano, ele já não tá no lugar dele, né? Então, ele precisa ter lá a caminha bonitinha no seu sistema familiar para que ele possa deitar e ele se sentir no lugar dele. Isso deixa a vida do animal muito leve e dos tutores também. Então, gente, era isso que eu precisava falar para vocês hoje, que ter um bichinho, ter um serzinho na nossa casa, vale muito a pena quando a gente é responsável, né? Que a gente leve pro veterinário, que a gente cuide, que a gente dê ração. E assim, não precisa ser a melhor, não precisa ser o melhor de tudo. O que vale é sim o amor, os cuidados que a gente tem com eles, mas saber sim que eles vão dar gasto pra gente, que eles vão dar despesas com o veterinário, tem processo de dente, tem um monte de coisa, tem castração. Então, assim, demanda tempo e demanda dinheiro. E sim, gente, demanda o nosso sistema familiar. Eles estão aqui para agregar a nossa vida, para somar a nossa vida e não para prejudicar a gente. Então, cuidado como que você adota esse bichinho, e se esse bichinho tem alguma coisa, tá doentinho e tá sendo um processo de repetição, ou às vezes não a mesma doença, mas um processo de muitas doenças, ou a mesma doença do bichinho anterior, vale sim a pena vocês procurarem um constelador que faça isso. Existem as constelações com animais, tá? Mas isso não é constelar o animal, é fazer um meio, igual eu constelo com os bonequinhos. Tem gente que constela com cavalo, enfim, dá para fazer isso, mas é um meio de fazer a constelação, tá? Agora a gente consegue constelar um bichinho. Quem constela com água consegue fazer, quem constela com bonecos como eu também consegue fazer essa constelação tranquilamente, tá? Então, existe várias formas hoje em dia de fazer uma constelação, e uma delas é com animais, mas nem sempre se faz essa constelação para o seu animal, tá?
E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais sobre esse processo, é só me procurar, coloquem aqui nos comentários e a gente vai falando mais sobre esse assunto. E também não se esqueçam de se inscrever lá no meu Instagram, Constelar com Rebeca. Bom, gente, curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo para quem tem pet, para que a informação chegue e que as pessoas tenham a conscientização de que os seus bichinhos fazem parte, sim, do seu sistema familiar. E cabe a você lidar com isso e compreender o que eles querem dizer pra gente. Porque eles sempre estão para dizer alguma coisa pra gente melhorar, pra gente evoluir. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada!